Boa noite, pessoal. Vamos fazer a continuação do conteúdo, tá? Na aula passada a gente tinha visto sobre máximos e mínimos locais, né? Crescimento local, aliás. Estudou um pouco a derivada. E no Teorema 2 a gente tinha visto esse teorema enorme aqui, né? Que eu só fiz a demonstração do item 1. E tinha falado que não sabia explicar isso daqui, apesar de que eu acho que essa ilustração ajuda bastante a entender, né? Para os itens 2, 3 e 4. Por mais que possa parecer roubado, você pode fazer o gráfico. E do gráfico você vai tirar uma expressão parecida. Mas olha só, o que eu tenho no item 1 e no item 3, por exemplo? Eu tenho a derivada lateral à direita e a derivada lateral à esquerda. Todas são maiores que zero. Para o item 2 e o item 4, eu tenho a derivada lateral à direita e a derivada lateral à esquerda. Todas menores do que zero. Esse daqui ficou um pouco estranho, né? Mas é menor que zero. E quando é igual a zero, né? O que nos diz? Então, essa observação, ela chega com esse objetivo. Se eu tenho a derivada sendo a derivada à direita de A sendo igual a zero, não posso afirmar nada sobre f de x na vizinhança à direita de A. Analogamente, para f' de A, a derivada à esquerda de zero sendo igual, ou a derivada à direita, à esquerda de A sendo igual a zero, também não consigo afirmar nada, né? O meu teorema só garante sobre sendo positivo ou negativo. Agora, então, vamos para o corolário 1. O corolário 1, já acabando, só vai ser esses dois corolários e um exemplo que eu não fiz ainda. O corolário 1 é uma demonstração bem simples. Então, eu tenho f de x. Deixa eu fazer uma correção que eu acabei de perceber. Falta o contradomínio da função. Então, essa função derivava no ponto A. Se eu tenho f' de A maior do que zero, então existe um delta maior que zero, tal que x e y pertencem ao domínio da minha função, de modo que a menos delta seja menor do que x, que seja menor do que a. Faltou um y aqui, perdão, desculpa. Agora sim, opa, agora sim. Agora sim, tá certo, faltou o y aqui. Menor do que y, menor do que a mais delta. Isso implica que eu vou ter essa desigualdade aqui, né? Vou reescrever de novo, apesar do que não precisa. Tá certo ali. E de onde que vem isso? Bom, se eu olhar só para o x, eu estou olhando para o item 1 praticamente, né? Ele é positivo pela direita, então eu tenho f de x maior do que f de a. F de x maior do que f de a. Esse, no caso, então, seria o y. Esse seria o y, que o f de y seria maior do que o f de a. Então, o x seria o item 3. Opa, página errada. Seria o item 3, que é esse daqui. Então, se eu tenho ele positivo, eu tenho f de x menor do que o f de a, se isso daqui ocorre, né? A derivada pela esquerda. Bom, se tudo isso decorre diretamente do Teorema 2, a demonstração você acha que vai ser como? A demonstração vai ser a mais enxuta possível. Deixa eu apagar essa coisa vermelha aqui que vai atrapalhar. Então, a demonstração segue da onde? Dos itens. Dos itens 1 e 3 do Teorema 2. Aqui um detalhe, né? Eu estou estudando ela positiva. Se eu fosse estudar ela negativa, seria os itens 2 e 4. A única diferença aqui. Mas esse corolário, ele basicamente generaliza isso tudo, tá? Se eu fosse fazer ele completo, eu teria que fazer a parte negativa e teria que mostrar que segue dos itens 2 e 4. Ok? Mas ele vai ser importante aonde esse corolário? Imediatamente aqui abaixo. Esse corolário 2 é importante, né? A gente usa bastante ele em cálculo. Que ele diz o seguinte. Então, seja f uma função de um domínio genérico aqui, contínuos reais, derivável no ponto A, x pela direita e x pela esquerda. Se f possui máximo ou mínimo local em A, então f' de A é igual a zero, né? Então, é aquele caso de
você tem um ponto aqui. Se você sabe que a derivada dele deu zero, você pode dizer que... Pera aí, quase falei droga, quase falei bosta. Se você sabe que ele é um ponto de máximo, você sabe que essa derivada vai dar zero. Se for um ponto de mínimo, a derivada também vai dar zero. Então, a princípio, você não consegue diferenciar, né, se é um ponto de máximo ou de mínimo. Você só tem que saber pelo estudo da função, mas esse termo é bem importante. O que eu estava falando era basicamente a contrapositiva não, a recíproca dele, né? E a gente vai ver se a recíproca dele é válida ou não. Então, vai lá. Se f possui máximo ou mínimo local, então f' de A é igual a zero. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a demonstração dele pela contrapositiva. Então, na contrapositiva, eu tenho que supor o oposto da tese, né? Então, eu tenho que supor f de A diferente de zero. Se isso ocorre, eu vou ter o oposto da minha hipótese. Então, f não possui máximos ou mínimos local. Que parece exatamente o que esse corolário 1 fala, né? Se eu tenho o f de A aqui entre um x e o y, e ele não é maior que todos e nem menor que todos, diz que ele não tem um máximo local aqui em A, né? É exatamente essa ideia que eu vou usar. Mas vamos lá, vamos começar supondo então o oposto da tese. Suponha. Deixa eu dar um pouquinho de zoom, velho. Não, na verdade não precisa. Só baixar um pouco. Suponha f' de A diferente de zero. Se eu estou supondo ele diferente de zero, tem dois casos que eu posso seguir. Ou f' de A vai ser positivo, ou f' de A vai ser negativo. Vamos supor um deles. Eu vou supor ele positivo porque é exatamente como está o meu corolário 1 aqui, né? Foi como eu construí ele. Se eu suposse negativo, eu teria que usar os itens 2 e 4 lá. Então, sem perda de generalidade, vamos supor ele positivo. Sem perda de generalidade. Podemos supor f' de A maior que zero. Se ele é maior que zero, então eu vou usar o corolário do 1. Assim, segue do corolário 1 que existe um epsilon maior do que zero, tal que isso tudo ocorre. Então, existem delta maior do que zero e x e y pertencendo a A menos delta, A mais delta, inter x, que é o domínio, tais que satisfaz, então, isso daqui no final, né? Tais que f de x é menor do que f de A, que é menor do que f de y. Ou seja, f não possui máximo ou mínimo local em A. O que contraria a hipótese. Então, nessa daqui é a prova por contrapositiva. Obrigatoriamente, o que a gente supôs tem que estar certo. Ou seja, a gente termina a nossa prova aqui. Provado o corolário 2. Agora a pergunta que ele não quer calar. A recíproca dele é válida? Ou seja, se eu tenho f' de A igual a zero, eu tenho que f possui máximo ou mínimo local? Então essa vai ser a última observação
para fechar a aula, né? Aliás, eu nem preciso fazer a observação, vou fazer um exemplo mesmo. Então, exemplo. A recíproca do corolário 2 não é válida. E de fato, né? Quem que quebra, se ela não é válida, vamos apresentar um contra-exemplo. Quem que quebra esse contra-exemplo? Você consegue pensar? É uma função bem simples. A função é a função cúbica. Vamos ver como que é o gráfico dela? O gráfico dela é mais ou menos assim. No ponto zero, a derivada dela é zero. Por quê? Vamos fazer a derivada. Vamos fazer a derivada do cálculo, então. F' de x vai ser 3x ao quadrado. Então, f' de 0 é igual a 3 vezes 0, que é igual a 0. Eu tenho a derivada dando 0, mas olha isso aqui. Isso daqui é um ponto de máximo ou de mínimo local? Não, de máximo, de mínimo não é. Porque a direita dele tem valores maiores. Então, e de mínimo? Bom, de mínimo não é porque a esquerda dele tem valores menores. Se tem valores menores à direita, à esquerda, ou tanto faz, né? Se tem valores menores ou maiores que ele, então ele não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo local. Então, é isso. Esse daqui é a aula. Não sei se ficou muito grande, se ficou muito curta, era só esses dois aqui mesmo. E na aula seguinte a gente vai ver as derivadas no intervalo. Que eu acho que faltou escrever coisa ali. Mas é isso. Até mais.